Física. Yeah. Olá, pessoal. Então, vamos terminar esses conteúdos de termologia. Então, ficou alguns conteúdos que eu não trabalhei direito, que é bom vocês saberem, até para fechar todo esse conceito de termologia. Tá? O que é dilatação? Dilatação é um aumento. A gente viu que quando aumenta a temperatura dos objetos, das substâncias, elas ficam mais agitadas. Quando elas ficam mais agitadas, elas aumentam o espaço entre elas. Então, um objeto que tem uma temperatura alta, as moléculas dos átomos, né, estão mais distantes uns dos outros. Quando eles aumentam essa temperatura, eles ficam mais distantes, a gente fala que ele dilatou, ele vai aumentar o volume. Tá? A dilatação a gente divide na física em três partes. A dilatação linear, que é a dilatação numa dimensão, então como se ela estivesse aumentando numa direção só. A superficial, que seria em duas dimensões, né? Aumentar a dimensão de área e aumentar o volume. Aumentar o volume é o que costuma acontecer, né? Quando aumenta a agitação das moléculas, elas aumentam a distância entre elas e aumentam o volume. Mas quando o objeto ele é muito fino, a gente despreza a dilatação na área, né? Por exemplo, um fio. A gente não vai considerar a dilatação na largura dele ou em 3 dimensões, a gente vai considerar apenas em uma dimensão. Então, L aqui é comprimento, né? Comprimento inicial é o L0, comprimento final é o L, aqui é a área ou volume. A fórmula para calcular a dilatação é bem parecida daquele Q-macete. Lembra do Q-macete? Energia térmica, é importante vocês lembrarem, tá? Então, o Q-macete é uma fórmula bem parecida com a fórmula de dilatação. O ΔT é o mesmo da fórmula de dilatação. Esse C, lembra que é um calor específico? Você procura na tabela, né? Que as substâncias são tabeladas, que tem um valor que o exercício vai ter que dar. Então, na dilatação é a mesma coisa. Vai ter um coeficiente de dilatação que depende do material e cada substância vai ser um valor diferente, tá? E vai depender também de outro valor aqui, que era a massa no Q-macete, na energia térmica. E aqui na dilatação vai ser ou comprimento inicial, faltou aqui o inicial, área inicial ou volume inicial. Então, para você calcular a dilatação, o que você precisa? Ou do comprimento, da área ou do volume, vezes o coeficiente, que é tabelado, que vai dar no exercício, e vezes a variação de temperatura. A gente não vai fazer exercícios disso. Se vocês quiserem estudar mais profundamente, tem nos vídeos que eles, no centro de mídias que eles passaram, eles chegaram, se eu não me engano, passar exemplos disso. No livro tem isso, e se vocês quiserem também, na apostila tem várias questões sobre dilatação, e eu tiro a dúvida. Se você estudar dilatação linear, a dilatação superficial ou volumétrica é a mesma coisa, é a mesma maneira de resolver a fórmula, né? Em vez de comprimento é área, em vez de área é volume, então vai ser igual de qualquer maneira. Agora, para que isso é usado na física? Os engenheiros eles têm que levar bastante em consideração a dilatação das substâncias, dos materiais. Por que isso? Porque para você construir um trilho, por exemplo aqui, né? Você tem que deixar um espaço entre uma barra de ferro e outra. Por que tem que deixar um espaço? Porque quando aumenta a temperatura, vai aumentar o volume, o comprimento dessas barras de ferro. Então, numa estação de trem, se vocês já pegaram trem, vocês conseguem perceber que tem um espaço entre uma barra e outra de ferro, porque o trem ele fica passando por esses vãos e faz um barulhinho, fica tudo.
Quando aumenta a velocidade fica tudo. Ele fica... dá para perceber esse espaço. Também dá para perceber esse espaço quando a gente passa por uma ponte. Uma ponte também tem um espaçamento, um vão entre um lado e outro, para que exatamente tenha espaço para dilatação. Quando aumenta a temperatura, os objetos, principalmente os objetos metálicos, né, eles vão aumentar mais o comprimento dele do que as outras substâncias. E se você aumenta muito a temperatura, olha só o que acontece num trilho de trem. Ela entorta. Se você não tem espaço suficiente para essas barras dilatarem, ela vai arrumar uma maneira de dilatar, ela vai entortar. Tá? Então acontece principalmente, por exemplo, em incêndios ou quando atinge temperaturas muito altas, que não está acostumado na região, isso pode acontecer. Tá? Então é sempre bom contar, e os engenheiros têm que contar sempre com a dilatação. Tá? A dilatação dos sólidos, isso aqui é tudo que contém a dilatação dos sólidos. Tá? Acontece a mesma coisa para dilatação dos líquidos, mas só que a dilatação do líquido a gente sempre vai tratar como volume, né? Então, no sólido ou no líquido não vai fazer diferença. A diferença vai ser no coeficiente aqui, na substância, tá? Que daí o líquido ele vai dilatar mais do que o sólido. Lembra que o sólido, as moléculas estão fortemente ligadas, né? No líquido, elas já estão um pouco mais distantes, um pouco mais soltas, então elas conseguem se distanciar mais. Por isso que a dilatação, os coeficientes vão ser diferentes do sólido, tá? Mas tem exceções, né? O que a gente costuma, pela física, falar? Aumenta a temperatura, aumenta a distância das moléculas. Isso é o normal. Mas só que a água não acontece isso entre 0 e 4 graus Celsius. Se você pegar uma garrafa d'água, coloca no congelador, o que acontece? Ela está com uma temperatura ambiente, por exemplo, 20 graus Celsius. Vai diminuir a temperatura. Então tá aqui, tá a água, aqui é um gráfico de volume por temperatura, você colocou no congelador. O que acontece quando diminui a temperatura de uma substância? Ela se agita menos e ela começa a ficar mais próxima uma da outra. Então diminui o volume, ao contrário de dilatar, ele contrai. Então tem a contração do volume. Você diminui a temperatura, diminui o volume, até chegar em 4 graus Celsius. A partir de 4 graus Celsius, a água, quando diminui o volume dela, ela não vai diminuir, quando diminui a temperatura dela, ela não vai continuar aqui diminuindo o volume, ela vai aumentar. Por que isso acontece? Porque vai ter ligações entre moléculas sendo criadas a partir de 4 graus Celsius, que a gente chama das pontes de hidrogênio. Então, o hidrogênio vai se ligar com um átomo de outra, com o oxigênio de outro átomo, tá? Essas ligações vai fazer com que as moléculas se distanciem mais, né? Então eles ficam cristalizados, elas aumentam o volume. Por isso que quando a gente coloca uma garrafa d'água no congelador, em vez de diminuir o volume, ela vai aumentar e às vezes estoura a garrafa. E qualquer substância que tenha bastante líquido, por exemplo, feijão. Se você coloca um pote muito cheio de feijão no congelador, ele pode estourar também. Um refrigerante, porque tem água. Tudo que tem a água, ela vai aumentar o volume, e aqui quando chegar a 0 graus Celsius, ela vai aumentar mais ainda o volume, vai cristalizar, vai formar todas essas ligações, essas pontes de hidrogênio, aumentar o volume, e depois, quando ele está no estado sólido, ele vai continuar normalmente.
diminui a temperatura, diminui o volume. Mas entre 0 e 4 graus Celsius, não. Você diminui a temperatura e ele aumenta o volume, porque ele cria essas pontes de hidrogênio. Bom, e para que serve isso? E ainda bem que existe isso. Por quê? Porque entre 0 e 4 graus Celsius, ou 4 graus Celsius, vai ter a máxima densidade. Então, um lago, aqui tem uma foto de um lago que está com uma superfície aqui congelada e embaixo está com água líquida. O que acontece com um lago? O que acontece normalmente? Acima de 4 graus Celsius, por exemplo, 8. O que é mais quente fica em cima, o que é mais frio fica embaixo. O que é mais frio é mais denso e fica embaixo. Então, por exemplo, se um lago está entre 6 graus e 8 graus, o que é mais quente? Ele é menos denso, ele fica em cima. O que é mais frio fica embaixo. Entre 0 e 4 graus Celsius, se não tivesse esse comportamento diferente da água, ficaria 4 graus Celsius em cima e 0 graus Celsius embaixo. Mas não é isso que acontece. Se isso acontecesse, se tem 0 graus Celsius embaixo, o lago, o mar, ele congelaria de baixo para cima. Ele congelaria totalmente. Mas isso não acontece. O que a gente tem? 0 graus Celsius em cima, 4 graus Celsius embaixo. Porque a máxima densidade vai ser no 4 graus Celsius, aqui, então ele vai ser mais pesado, não vai valer aquele negócio de mais quente a mais leve, não vai ser entre 0 e 4 graus Celsius. A água vai ser o contrário, ele vai congelar sempre na parte de cima. Se você colocar uma garrafa d'água, você vai perceber que ele também começa a congelar não só nas paredes, como na parte de cima também. Tá? Então, o lago, ele começa a congelar na parte de cima. Quando ele congela na parte de cima e forma uma camada grossa, lembra que gelo é isolante térmico. Então, quanto maior a camada de gelo, mais vai ser difícil passar o calor daqui para cá. Ele não vai perder mais calor. Vai ficar 4 graus Celsius aqui embaixo. E isso vai ser determinante para que o lago não congele por inteiro, para que peixes que suportam, né, essa temperatura, 4 graus Celsius, sobreviva. Então, a fauna, a flora ali do local vai se conservar. Tudo isso porque a água tem uma anomalia, né, tem um comportamento anômalo, tem um comportamento diferente do normal. Então, forma essa camada de gelo, protege, e o que vai ficar 4 graus Celsius aqui embaixo, e os animais, as plantas vão conseguir sobreviver aqui embaixo, porque ele vai ficar 4 graus Celsius. Agora, o comportamento dos gases. A gente viu que sólido e líquido se comportam de maneiras praticamente iguais, né? Se você aumenta a temperatura, ele vai aumentar o volume. Exceção da água, por exemplo, é uma das exceções, que quando você aumenta o volume entre 0 graus, aumenta a temperatura, você não vai aumentar o volume, vai diminuir entre 0 e 4 graus Celsius. Mas de resto, eles se comportam de maneira idêntica. Aumentou a temperatura, aumentou o volume. Agora, com os gases, tem uma outra variável em questão. Não é só o volume e a temperatura que importa, vai ser a pressão. Tá? O que é pressão? Você pressionar alguma coisa, por exemplo, você está pressionando aqui um caderno, o que você está fazendo? Você está fazendo uma força numa área, isso é pressão. Agora, o que tem a ver com pressão atmosférica? Bom, o ar, ele é composto de moléculas e essa molécula pesa. Como essa molécula pesa, ela vai exercer, por conta da força da gravidade, vai exercer uma força, vai pressionar o local onde ele está. Então, a pressão atmosférica é a pressão, é a força da gravidade que toda a coluna de uma atmosfera vai exercer
sobre as nossas cabeças. Pressão atmosférica é isso. Quanto de ar a gente tem na nossa cabeça até que está pressionando a gente, tá? Então, quanto menor a altitude, maior a pressão. Por quê? Porque a coluna de ar a nível de mar, por exemplo, é bem maior do que a coluna de ar no pico de uma montanha. Tá? Então, se você vai lá no Monte Everest, tem menos ar em cima do que quando você vai ao mar. Então, quando você vai ao mar, a pressão atmosférica ela é maior e a gente chama a pressão atmosférica, né, de 1 atm. 1 atm, uma atmosfera, significa que tem a pressão de uma atmosfera inteira, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, aqui em Guarulhos, a gente não tem uma pressão 1 atm completo. A gente está com uma certa altitude, então tem menos ar em cima da gente. Se tem menos ar, a pressão vai ser menor que uma atmosfera. Então, essa atmosfera é uma unidade de pressão. Tá? Então, quando você modifica o estado de um gás, você pode modificar tanto o volume e a temperatura, tá? Ou você pode mexer com a pressão também. Então, tem casos que você aumenta a temperatura de um gás e ele não vai aumentar o volume, ele aumenta a pressão. Que é como funciona mais ou menos a panela de pressão. O que acontece na panela de pressão? A gente aumenta a temperatura do líquido que está ali dentro, ele vai evaporar, tem gás, e esse gás vai ficar sob pressão, tá? Então, existem várias transformações que você pode ter num gás sem modificar, por exemplo, a temperatura. Você só pressiona, ou diminui o volume e muda a pressão dele, tá? A transformação, quando você muda as três grandezas, então, só para concluir, né? O estado de um gás tem pressão, volume e temperatura. Esses três valores, eles podem modificar, a gente pode modificar todos eles, ou dois deles, né? E não modificar o outro. Então, existe a transformação geral, que é essa daqui, essa fórmula aqui de transformação geral, que é quando você modifica a pressão, volume e temperatura, tá? Que não é o caso da panela de pressão, que é quando você vai aumentar o volume também desse gás. O gás ele vai ter espaço para aumentar o volume dele. Vai aumentar a temperatura e vai aumentar a pressão. Vai modificar a temperatura e a pressão, tá? A gente chama essa fórmula aqui para decorar de PVT ou Voltó, tá? Fica fácil para decorar. Existe essa transformação geral. Essa transformação geral, ela vai sair as outras transformações. Por exemplo, se você não modificar a temperatura, como que a gente pode não modificar a temperatura? Numa seringa, por exemplo. Se você pega um gás ali dentro da seringa e comprime ele, você não modifica a temperatura dele, você modifica o volume daquele gás e vai modificar a pressão. Ou então, para encher o pneu de um carro, você aumenta ali o volume do gás, ou o gás ele vai aumentar o volume dele, vai aumentar a pressão e a temperatura não muda, tá? Então, quando a temperatura não muda, a gente fala que é uma transformação isotérmica. Iso significa igual, térmica de temperatura. Quando a temperatura não muda, a gente tira a temperatura da fórmula, sobra só pressão e volume. Agora, a isobárica é quando a pressão não muda, vai aumentar o volume e a temperatura. Que é o que acontece no líquido e sólido, né? A gente aumenta a temperatura, o volume aumenta. A gente chama de transformação isobárica ou isocórica. Isocórica não. Isobárica. Agora, quando o volume não muda, que é o caso da panela de pressão, aumenta a temperatura e ele não aumenta o volume, ele aumenta só a pressão. Você tira o volume aqui da fórmula
sobra só a pressão e temperatura. A gente chama de transformação isocórica ou isovolumétrica, tá? O volume não muda, só muda a pressão. Quando aumenta a pressão, aumenta a temperatura, tá? Esse é o comportamento do gás, que tem um componente a mais do que sólido e líquido. Sólido e líquido só tem pressão, não tem pressão. Sólido e líquido só tem aumento de temperatura, aumento de volume. Agora o gás não, o gás tem a pressão também, que pode estar envolvido nessa equação. Tá? E a máquina térmica, ela trata de gases, né? O que é uma máquina térmica? Uma máquina térmica, ela utiliza de temperatura para realizar trabalho. O que é realizar trabalho? É movimentar. Por exemplo, o carro, ele queima o combustível para movimentar o carro. Esse é o trabalho do carro, né? É o movimento. Agora, um carro, por exemplo, ela possui uma fonte quente e uma fonte fria. A gente vai ver o funcionamento do carro, tá? Então, na fonte quente é produzido calor. Por exemplo, a explosão da gasolina parte dessa energia vai ser transformada em movimento e a outra parte tem que ser dissipada. Lembra que a fonte fria no carro é a água. A gente tem que pôr água no carro, tem um reservatório de água para resfriar a máquina, senão ele superaquece, pode fundir o motor, né? Dá problema no carro, da pane no carro. Então sempre tem que ter a água como fonte fria. O que é a primeira lei da termodinâmica? Basicamente, conservação de energia. O que foi criado, que é o Q1, ou ele é usado, ou ele é resfriado, ou ele é dissipado, tá? Essa é a fórmula da conservação de energia. Q1 é o que foi criado, igual ao trabalho, que é o que foi usado, ou o que não foi usado, que vai ter que ser dissipado, tá? Conservação de energia é basicamente isso. Se vocês quiserem ter uma explicação melhor, tem no Teams, que tem o plantão de dúvida, eu expliquei melhor cada fórmula. Fórmula não, conteúdo, né, de máquinas térmicas. A geladeira é ao contrário, você tem que realizar trabalho, né, tem que ter o motor ali ligado para ele tirar calor da fonte fria e dissipar na fonte quente. Tá? A gente vai ver o funcionamento da geladeira depois. Então, a primeira lei da conservação, a primeira lei da termodinâmica é a conservação de energia. O que é criado não vai sumir, ou ele é usado ou ele é dissipado. Segunda lei da termodinâmica. É impossível construir uma máquina que transforme todo o calor, transforme em trabalho todo o calor a ela fornecido. O que isso significa? É impossível ter uma máquina térmica com 100% de rendimento. É impossível que não tenha nenhuma quantidade de calor dissipado. Não vai ter a produção de calor, todo o calor que é produzido, realizado em trabalho. Sempre vai ter essa parte aqui dissipado, tá? É impossível você construir uma máquina térmica que não vai perder um pouquinho de calor. Por exemplo, ele pode esquentar a região, esquentar no carro. Por exemplo, ele esquenta toda a parte envolvendo o motor, ele vai esquentar e ele está dissipando calor ali também. Isso tem a ver com o conceito de entropia, tá? Sempre a energia, ela se degrada, ela vai perder energia, vai dissipar energia quando a gente fala de energia térmica, tá? Sempre vai perder energia. E aqui é um carro, um motor de carro, tá? Como que funciona? Aqui é de 4 tempos. Motor de 4 tempos. Primeira fase, válvula de admissão. Ele vai deixar entrar gasolina misturado com oxigênio. O que acontece? Isso daqui fecha, né? Aí ele fecha aqui. Ele comprime, então vai ter uma válvula aqui.
que vai comprimir essa gasolina com o ar. A vela vai dar ignição, vai começar a combustão, a queima, né? Vai ter a explosão. Essa explosão vai fazer com que ele se movimente, né? Vai empurrar a válvula de volta para baixo. A válvula, com esse movimento, ele volta e é aberto o último ciclo aqui para liberar os gases da combustão que vai para o escapamento, tá? Então, esse é o sistema básico, sempre vai ser em ciclos. Saiu esse gás, entra, abre a válvula aqui de admissão, entra a gasolina, comprime, explode e retira os gases da combustão. Tá? Com isso, faz com que tenha esse sempre movimento, né, nesse sentido, para movimentar, vai estar movimentando o carro. Tá? Lembra que para ter combustão precisa de 3 propriedades, né? Tem que ter o combustível, o oxigênio e a faísca. E é isso que eles fazem. Entra combustível com oxigênio e tem a faísca para começar a explosão. Isso vai aquecer todo o que está ao redor. Esse aqui é um pistão apenas. Pistão é isso, tá? É esse sistema aqui, que ele tem esse movimento tanto para baixo como para cima. Ele tem um movimento livre, que nem o êmbolo de uma seringa, aquela parte que se movimenta para cima e para baixo. A gente tem o mesmo sistema que um pistão. No carro, normalmente tem 4, 6 pistões desses, não é um só que vai produzir movimento, são mais, tá? E agora a geladeira. Bom, como que funciona a geladeira? Lembra que a geladeira tem que produzir trabalho, ou seja, a geladeira tem que estar ligada na eletricidade para comprimir um gás. Esse gás comprimido, quando ele é liberado bruscamente, ele absorve calor. É por isso que qualquer substância spray, ela é gelada. Se vocês já repararam, o desodorante em spray, ele sempre fica gelado, tá? Porque tem um ar comprimido ali dentro. Quando ele sai, ele expande, ele absorve calor quando ele expande. Então, basicamente, o funcionamento da geladeira é o quê? Comprimir um gás e ali, na parte de cima, tem uma válvula de expansão. O que a válvula de expansão vai fazer? Expandir. Vai expandir esse gás. Quando expande o gás, ele absorve calor. Então, essa válvula de expansão começa no congelador, onde vai ser mais frio, onde é mais frio na geladeira. Aí ele vai percorrer toda a parte interna da geladeira. Esse daqui devia estar aqui na parte interna, tá? E depois ele vai ser dissipado na parte externa da geladeira. Então, normalmente, essa tubulação aqui começa a esfriar no congelador e depois ele passa aqui atrás, na parte de trás da geladeira. Normalmente, quando você encosta qualquer objeto ali na parede da geladeira, dependendo da temperatura, ela congela, né? Por causa disso, vai estar a tubulação que vai retirar calor e depois esse calor vai ser dissipado, que vai ser dissipado na fonte quente, que a geladeira é o contrário da máquina térmica, né? Lembra que na máquina térmica comum, o que acontece? Produz calor, dissipa na fonte fria. Agora aqui na geladeira, ele retira calor e dissipa na fonte quente. É o sentido contrário. Então, o trabalho é produzido na geladeira para comprimir um gás. E esse gás vai retirar esse calor da fonte fria. Onde fica a fonte fria? Primeiro começa no freezer e depois ali na parte de baixo da geladeira, sempre na parte interna da geladeira. E ele vai dissipar na fonte quente.
Onde fica a fonte quente? Naquela serpentina atrás da geladeira. Aquele emaranhado de metálico, né? Uma grade metálica que tem atrás da geladeira, que costuma esquentar e que não é legal pôr meias e tênis ali atrás, tá? Eu sei que é muito fácil secar roupas ali, mas a geladeira, para funcionar bem, ela tem que dissipar calor e não pode ter nenhum obstáculo ali. Então, tem que sempre estar limpo, não ter nada obstruindo a dissipação de calor, porque senão ele vai sobrecarregar e vai ter um mau funcionamento da geladeira. Agora, esse gás. O que eles usavam como gás nas primeiras geladeiras? A amônia. Qual o problema da amônia? Ele é tóxico. Então, imagine ter vazamento de gás de amônia em casa. Não é legal. E daí, o que eles fizeram? O CFC, clorofluorcarboneto. O que ele faz? Vocês lembram de impactos ambientais, né? CFC destrói a camada de ozônio. Então, o principal destruidor, né, da camada de ozônio feita por humanos. E daí foi substituído por HCFC, hidroclorofluorcarboneto. Ainda tem cloro. O último que está sendo substituído é um que não tem cloro, é hidrofluorcarboneto, o HFC. Todos eles contribuem para efeito estufa, tá? Mas não tanto a camada de ozônio, né, que está aqui na estratosfera. Então, o CFC ele tem sido substituído, principalmente por conta do dano da camada de ozônio. A gente viu que a camada de ozônio ele se refaz naturalmente, mas não é legal ficar destruindo ele, né? Tem que deixar ele lá bonitinho. Mas ainda não são gases, vamos dizer, limpos, né? Os politicamente corretos. Então, vamos ver, quem sabe um dia eles conseguem ter um gás que vai funcionar aqui, que não vai agredir a natureza, o ambiente, né? Isso seria bom. Enquanto isso, a gente destrói um pouco menos, substituindo o CFC por outros menos agressivos, né? Bom, gente, é isso. A próxima atividade tem exercício de revisão, tá? Vai valer então uma pontuação um pouquinho maior que as outras atividades, então faça com calma, tiram as dúvidas e a gente fecha esse segundo bimestre assim, tá? Tem os exercícios de revisão, as atividades que eu passar depois disso vai ser para terceiro bimestre. Espero que vocês estejam todos bem e a gente se vê semana que vem, tá? Tchau, tchau. Beijo.